A paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por mais um momento de leitura bíblica. Glória a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos hoje no dia 1º de abril, para a glória de Deus, e nós estamos vivendo essa verdade que ultrapassa todos os tempos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor, de uma forma extraordinária, tem nos ajudado. Pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos fortaleça. Senhor, nos ajude a vivermos a Tua palavra. Dai-nos sabedoria, conhecimento para a Tua glória. Amém. 1 Samuel, capítulo 29. Amém? Vamos lá? Diz assim: E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, porém Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: Que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: Fazem voltar a este homem e retorne ao seu lugar, em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria este a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi as suas dezenas de milhares? Então Aquis chamou a Davi e disse-lhe: Vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém, aos olhos dos príncipes não agradas. Volta, pois, agora, e volta em paz, para que não faça mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: Por quê? Que fiz? O que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: Na verdade, bem o sei, e que na verdade os meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: Não suba este conosco a batalha. Por agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, parti. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Sucedeu, capítulo 30 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estavam queimados a fogo, e as mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o seu povo se achava com ele, alcançaram a sua voz e choraram.
até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoa, Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejar, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu a tropa, alcançá-lo-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tu tudo libertarás. E partindo Davi, pois, ele e os 600 homens que com ele se achavam, chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passos, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço: egípcio sou, servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? E disse-lhe: por Deus me jura que me não matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei essa tropa. E descendo, guiou. E eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E ferindo-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens, tinham ido com Davi. Responderam e disseram, visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que leve cada um a sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem em tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel, até o dia de hoje. E chegando
Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciões de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor, aos do Betel, e aos de Ramote do sul, e aos de Jatir, aos de Aroé, aos de Sifimote, e aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades jeramelitas, nas cidades dos queneus, aos de Orma, aos de Corazã, aos de Ataque, aos de Hebron, aos todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. 1 Samuel 31. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessados na montanha de Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatã e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: Arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem, e escaneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de arma que Saul era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos e o seu pajem de arma. E também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. E vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos retirados na montanha de Gilboa, e cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas. E enviaram pela terra dos filisteus em redor, e anunciaram no templo dos seus ídolos e entre o povo, e puseram as suas armas no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sã. Ouvindo então isto, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saul, todo homem valoroso se levantou, e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seba. E vindo a Jabes, os queimaram, e tomaram seus ossos, e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Amém? Que Deus vos abençoe. Finalizamos 1 Samuel. Glória a Deus por isso. Amanhã continuaremos também a leitura de 2 Samuel e Mateus. Amém?